Graça e paz, povo do avivamento. Graça e paz você que nos assiste dos quatro cantos da terra, pelo Facebook, pelo Instagram. Saúde você com a graça e a paz do Senhor. Amém? Quero convidar você a nesta noite ter um encontro poderoso com o Senhor. Deus está aqui, o Espírito Santo marcou um encontro comigo e com você nesta noite. E hoje os céus serão fendidos pelo poder da glória do Senhor. Aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí onde você me assiste. A glória do Senhor vai inundar a sua casa. O poder de Deus vai inundar o seu lar nesta noite. Você será envolvido numa nuvem de unção e glória, num poder de adoração sobrenatural hoje. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa mesmo, aí onde você estiver, erguer o seu coração para o Senhor Jesus. Se você puder, ergue as suas mãos, mas eleve o seu coração a Ele e comece a engrandecer o nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres, e muito mais Ele fará em mim e na sua vida nesta noite. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Comece a atrair o Espírito Santo pela tua adoração. Comece a atrair o Espírito Santo pelo poder da tua oração hoje. Senhor, em nome de Jesus, estamos na tua presença. A tua palavra diz sobre o Senhor é aquele que clama a ti. Hoje nós estamos clamando pela tua presença, clamamos pela tua glória, clamamos pelo teu poder. Somos carentes da tua presença, ó Deus. Te pedimos, rasga os céus sobre este lugar, rasga os céus em cada lugar, meu Deus. Neste momento, pedimos que o Senhor intervenha com o teu poder milagroso, com a tua glória sobrenatural. Meu Deus, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, em nome de Jesus, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer tempo, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo comece a ministrar, que o teu Espírito Santo comece a tocar. Meu Deus, que este seja uma noite diferente, que este não seja um culto comum, mas que possamos ser cheios de ti. Não estamos aqui para te pedir, Senhor, mas para oferecer a nossa vida a ti, para nos oferecer como culto, como sacrifício santo, vivo, que sejamos agradáveis a ti, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos o nosso coração a ti, consagramos o nosso tempo a ti, oferecemos a ti o nosso melhor, oferecemos a ti o nosso coração e pedimos, Espírito Santo, como o controle desta reunião, usa as mãos, usa a voz de cada levita, meu Deus, em nome de Jesus, de cada ministro do altar, de cada um do Espírito Santo envolvido, meu Deus, na tua presença hoje, eu te peço agora, Pai, inunda-nos com teu Espírito, fica à vontade em nome do Espírito de Deus, toma o controle desta reunião, que tudo que acontecer aqui será para a tua glória, meu Deus, que não arma forjada não prospere, toda a tua igreja, todo o teu povo, mas que o teu Espírito Santo fique à vontade, inunde cada coração, em nome de Jesus. Abençoa a cidade de Orlando, abençoamos o lar do Brasil e as nações da terra, abençoamos Jerusalém, pedimos que haja paz em Jerusalém, meu Deus, em nome de Deus, que haja paz em Israel. Senhor, eu te peço agora, meu Deus, governa sobre todo o universo, tu que governa sobre todo o universo, vem governar no nosso coração, vem governar na nossa vida, vem governar esta reunião, que será tudo para o teu louvor e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. E se você se alegra, aplauda o Senhor e dê um grito de júbilo. Aleluia, estamos aqui nesse lugar e vamos adorar o Senhor que vive para sempre. Ele é o Deus de amor, e que esse amor de Deus possa invadir o seu coração nessa noite, porque é pelo amor que o mundo pode ser transformado. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos ao teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Aleluia. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu.
eu sou teu. Cante conosco. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostras quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou
paz e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. É esse amor que quer se revelar em nós e através de nós. O amor que é capaz de mudar o mundo. Que através de você o mundo ao seu redor seja transformado, desde que o Espírito Santo sopre sobre ti. Hoje o vento do Espírito quer soprar sobre a tua vida e te levar a transformar o mundo com o amor dele. Aleluia. Aleluia. Choralalalabaiere. Eu ouço a voz, eu ouço a voz do meu amado, suas palavras mais doces que o mel, a sua voz é o estopim de um fogo em mim que nunca cessará. Louve o Senhor, Ele está nesse lugar. Invade a tua casa agora. O vento do Espírito sopra sobre nós. Aleluia. Eu ouço a voz, eu ouço a voz do meu amado, suas palavras mais doces que o mel, a sua voz é o estopim de um fogo em mim que nunca cessará. Grande amor, o grande amor que resgatou o meu ser, agora quer por mim fazer-se conhecer. Amado meu, ó, vem em mim soprar para o perfume seu ao mundo espalhar. Oh! Eu ouço a voz do meu amado, suas palavras mais doces que a sua voz é o estopim de um fogo em mim que nunca cessará. Esse amor, o grande amor que resgatou o meu ser, agora quer por mim fazer-se conhecer. Amado meu, ó, vem em mim soprar para o perfume seu ao mundo espalhar. Somos perfume de Cristo, chegou salvação. Oh, levar a todo que crê. Somos perfume de Cristo, cante conosco. Somos perfume de Cristo, chegou salvação a todo que crê. Somos Cristo, chegou salvação a todo que crê.
somos perfume. Somos perfume de Cristo. Chegou salvação a todo que crê. Somos perfume de Cristo. Chegou salvação a todo que crê. Todos nós somos perfume. Somos perfume de Cristo. Chegou salvação a todo que crê. Somos perfume de Cristo. Chegou salvação a todo que crê. Salvação sobre tua casa. O grande amor que resgatou o meu ser, agora quer por mim fazer-se conhecer. Amado meu, ó, vem em mim soprar para o perfume seu ao mundo espalhar. Só a igreja, o grande amor que resgatou o meu ser, agora quer por mim fazer-se conhecer. Amado meu, ó, vem em mim soprar para o perfume seu ao mundo espalhar. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Que alegria estar aqui com você nesta noite. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá em João 6. João 6, nós vamos ler do 5 ao 13. Diz assim: Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subia ao monte, procurando por ele. Voltando-se a Felipe, perguntou: Felipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava colocando Felipe à prova, porque ele já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: seria preciso uma fortuna. 200 denários não seriam suficientes para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Então, outro discípulo chamado André, irmão de Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas o que adianta isso para toda essa multidão? Jesus ordenou: diga para todo mundo se sentar. E todos eles, só os homens, eram aproximadamente 5.000. Todos eles sentaram no gramado do monte. E assim Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre o povo. Depois que ele fez isso, deu graças e todo mundo comeu e ficou satisfeito. Diga amém. Essa palavra é um texto bastante conhecido por todos nós. E Deus, ele quer abrir a nossa mente para nós entendermos que o Senhor sempre deseja nos abençoar. O Senhor quer multiplicar todas as áreas da nossa vida. E isso inclui as nossas finanças. Nesse texto ele mostra como viver e como atrair o milagre do Senhor. Hoje nós vamos, o primeiro ponto hoje que nós precisamos entender é que o milagre é maior
do que aquilo que nós entregamos, do que nós damos ao Senhor. André, ele informou a Jesus que havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez aquele menino, ele pudesse pensar: a minha oferta é tão pouca, a minha oferta é tão pequena. Ou ele poderia pensar: será que a minha oferta vai fazer alguma diferença? E Deus, ele não está se importando com a quantidade que você entrega. Deus está preocupado com a sua fidelidade. Os milagres de Deus sempre serão maior do que aquilo que nós entregamos para Ele. E nós precisamos ter a consciência disso. Tudo que nós damos ao Senhor sempre será menor do que os milagres que Ele fará em nossas vidas. Amém? Se você recebe, diga: eu recebo. A segunda coisa que nós precisamos entender é que aquilo que você oferta afeta a vida de muitas pessoas. Quando olhamos com os olhos naturais, a gente vê aquele menino com 5 pães e 2 peixes, a gente fala: não é possível alimentar aquela multidão. Eram mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Mas se você olhar com os olhos do Senhor, nós podemos ver a multiplicação. Jesus, ele só precisa que eu e você entregue aquilo que nós temos, e ele fará o milagre da multiplicação em nossas vidas. Quando ofertamos no reino de Deus, nós temos que ter a clareza que a nossa oferta afeta a vida de todas as pessoas que estão ao nosso lado. Quando nós ofertamos no reino de Deus, as pessoas que vêm visitar a igreja, elas têm o quê? Um ar-condicionado, elas têm uma cadeira, elas se sentem em um ambiente aconchegante para que elas possam receber o amor de Deus. E isso é por causa da sua oferta. Então a sua oferta afeta pessoas que você nunca nem viu, mas ela faz toda a diferença. A terceira coisa é que nós precisamos entender que somente o pão partido, ele pode ser multiplicado. Imagine se aquele menino quisesse comer aqueles peixes e aqueles pães só para ele. Hoje a gente não poderia contar o milagre na multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Mas quando ele decidiu repartir aquilo que ele teve, ele experimentou do milagre do Senhor. Então, queridos, reparta aquilo que o Senhor tem te entregado, que Deus vai derramar sobre a sua vida o milagre da multiplicação. A quarta e última coisa é a oferta de amor. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que a gente não morresse, mas que recebesse a vida eterna. Então, quando eu e você entregamos uma semente de amor no reino de Deus, quando você entrega uma semente de gratidão, você está cumprindo aquilo que aquilo que Deus nos ensinou, que é de dar, é de entrega, é uma oferta pura, uma oferta que agrada o coração de Deus. Então, nós precisamos entender que o meu milagre, ele nunca vai ser maior do que aquilo que eu entrego ao Senhor. O seu milagre que Deus ele tem para a tua vida, que você sabe qual o milagre que você precisa, você vai receber aí na sua casa, quando você entregar o que você tem de melhor ao Senhor. A nossa oferta, ela afeta a vida de todas as pessoas, aquelas que nós conhecemos, como a nossa família, e aqueles que se chegam no reino de Deus. E o pão, quando ele é repartido, acontece o milagre na multiplicação. Então, nós precisamos entender esses pontos, e eles vão fazer uma diferença tremenda na nossa vida. E hoje eu convido você, assim como Deus nos ensinou a entregar o seu melhor, quando Ele entregou Jesus Cristo por amor a nós, entregue hoje uma semente no reino de Deus. Você vai ver aí a conta da igreja, no telão da sua televisão, do seu celular, e você pode ofertar na casa do Senhor.
você pode colocar em prática a sua fidelidade. Amém? E eu convido você a orar. Eu quero que você aí na sua casa feche seus olhos com um ato de fé. Se você crê que Deus ele pode realizar a multiplicação na sua vida, eu quero que você feche seus olhos e que você ore ao Senhor. Deus, nós queremos entregar essas ofertas diante da tua casa. Senhor, nós queremos, assim como aquele menino que entregou o que ele tinha de melhor, mesmo ele achando que poderia ser pouco, mas ele experimentou do milagre da multiplicação. Hoje nós queremos receber também esse milagre com o sinal, Senhor, da nossa fidelidade a Ti. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor enche as nossas despensas, que o Senhor enche a nossa casa com a Tua presença, que o Senhor nos encha com o Teu amor e com a Tua prosperidade. Nós abençoamos e Te agradecemos no nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Está aparecendo a conta aí no seu telão, no Facebook. Você pode ofertar na casa de Deus. Essa semana nós vamos ter um vídeo muito especial para as nossas crianças. Nós não esquecemos de vocês, nós estamos orando por vocês, estamos morrendo de saudade. E a Rede de Criança preparou um vídeo de uns amiguinhos muito legais, que eles vão fazer uma festa aí na tua casa, tá bom? Assim que o vídeo estiver pronto, nós vamos avisar para você, para o seu papai, e você vai compartilhar com todos os seus amigos e receber um abraço bem legal dos seus amiguinhos. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Graça e paz, igreja amada, você que nos assiste aí pelo Facebook, pelo Instagram, depois de ouvir essa palavra poderosa que desatou e que vai desatar a sua prosperidade, eu quero trazer também uma mensagem de Deus ainda para o seu coração. Queremos agradecer a você que está aí conectado conosco, que nos assiste, que nos abençoa com a sua audiência. Deus tem algo para falar com você nessa noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 11. Eu vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. Está escrito: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Aleluia! Que palavra poderosa! Hoje eu quero pensar com você sobre o milagre da presença de Deus. A história de Obed-edom, ela revela a mudança ocorrida na vida de um homem, na vida de sua família, um homem e uma família que viviam no anonimato, que eram desconhecidos e que foram abençoados pela presença do Senhor através da arca da aliança na sua casa. E eu quero mostrar também o contraste na vida de um outro homem chamado Abinadab, aonde a mesma arca, ela esteve durante 20 anos e nada, absolutamente nada, aconteceu na vida daquele homem. A arca da aliança, ela era o símbolo máximo da presença do Senhor, da presença de Deus no meio do povo de Israel no Antigo Testamento. A arca da aliança, ela também era chamada de arca do testemunho ou de arca do concerto. Ela era feita de acácia, uma madeira bruta, uma madeira muito resistente, uma madeira que não possuía grande valor comercial e que também
era rejeitada pelos artesãos e pelos carpinteiros, porque era uma madeira que tinha muitos nós. Você já viu aquelas madeiras que tem nó e que não é fácil de trabalhar com ela? Assim era a acácia. E a Arca da Aliança, ela era feita dessa madeira. Essa madeira que simboliza a nossa natureza humana. E a Arca da Aliança, ela era coberta de ouro, ouro puro, ouro batido. O ouro era o metal, e ainda é o metal mais precioso. O ouro, ele é símbolo da glória do Senhor. Então, em toda batalha que Israel ele ia, ou que ele travava, a Arca da Aliança, ela ia à frente do exército, como um sinal de que Deus estava presente no meio do seu povo, e que garantiria a vitória a Israel. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Numa batalha contra os filisteus, onde Israel ele foi vencido, a Arca do Senhor, ela foi tomada. Isso está em 1 Samuel capítulo 4, a partir do verso 10. Ela foi tomada pelos filisteus. E os filisteus levaram a arca e colocaram no templo do seu Deus, chamado Dagon. E o que aconteceu quando eles colocaram a arca do Senhor no templo do Deus Dagon? A arca da aliança, ela trouxe muitos problemas, ela trouxe grande terror aos filisteus, e ela ridicularizou o Deus Dagon. O Deus Dagon, a arca foi colocada de frente ao Deus Dagon. E de manhã, quando eles entraram no templo, o Deus Dagon, a cabeça do Deus Dagon havia sido decepada, e ele estava prostrado diante da arca. E eles então juntaram a cabeça do Deus Dagon, colocaram novamente no lugar. E no dia seguinte, quando eles acordaram, que chegaram no templo, novamente a cabeça do Deus Dagon estava decepada, juntamente com as suas duas mãos, e a cabeça estava prostrada diante da arca da aliança, que representava a presença do Senhor. Queridos, o Senhor, ele castigou os filisteus durante o tempo que a arca ficou no território filisteu. Ele castigou aquele povo com hemorroidas e com uma praga de ratos. E por onde a arca ela ia, por onde ela era levada pelo território filisteu, trazia medo e destruição àquele povo. Eles levavam para uma cidade e acontecia todas essas tragédias. E eles então levavam para uma outra cidade, e lá nessa outra cidade, os homens também eram completamente tomados de hemorroida, a praga de rato vinha e enchia suas casas, e por onde a arca passava, ela trazia terror e destruição ao povo filisteu. Finalmente, queridos, quando eles já estavam desesperados, não sabendo mais o que fazer com aquela arca que representava a presença do Deus de Israel, eles decidiram devolver a arca da aliança a Israel. E eles devolveram a arca com uma oferta para aplacar a ira do Deus de Israel. Queridos, eles levaram a arca à cidade de Kiriat Jearim, e a arca da aliança, ela foi levada à casa de Abinadab. E eles consagraram o filho de Abinadab, chamado Eleazar, e ele se tornou o guardião da arca do Senhor. E lá a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Queridos,
O que aconteceu? Nesse período, nesses 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab, Deus preparou um jovem chamado Davi para reinar em Israel. E após a sua ascensão ao trono de Israel, Davi, ele resolveu no seu coração buscar a arca do Senhor e levá-la novamente a Jerusalém. E segundo a lei, a arca, ela deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. E por que Davi, ele quis levar a arca da aliança para Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital do seu império, do seu governo, do seu reinado. E Davi, ele amava o Senhor, ele ansiava pela presença de Deus. Ele queria que Jerusalém fosse completamente inundada pela graça, pelo favor, pela presença de Deus. No entanto, queridos, o rei, ele não consultou os sacerdotes para saber como deveria transportar a arca. E o que ele fez? Ele então decidiu transportar a arca da casa de Abinadab até Jerusalém. Ele decidiu transportar a arca numa carruagem carregada por bois. E no trajeto, queridos, os bois tropeçaram. E Uzá, um dos filhos de Abinadab, ele estendeu a mão, ele segurou a arca, ele tocou na arca para que a arca ela não caísse. E o que aconteceu? Imediatamente, no mesmo instante, Uzá, ele foi fulminado pelo Senhor por causa desta irreverência. Deus, ele viu a atitude de Uzá como uma tremenda atitude de irreverência. E Uzá, ele foi fulminado naquele exato momento. Amados, irreverência é a falta de reverência, é desrespeito, é uma atitude de desacato, é uma atitude de falta de temor, é uma afronta, é uma rebeldia. Tocar na arca foi uma irreverência muito grande que Deus, ele não suportou. Apenas os sacerdotes, eles estavam autorizados a tocar na arca. E quando o tabernáculo, ele era deslocado de um lugar para outro, os sacerdotes, eles pegavam a arca, eles cobriam com um pano azul, eles colocavam um couro, uma espécie de coberta de couro sobre a arca, e só então os levitas da tribo de Coate, ou os coatitas, que eram encarregados por transportar a arca e os outros utensílios do tabernáculo, eles colocavam nos ombros e eles transportavam. Eles não eram autorizados, os coatitas, os levitas, nem a tocar na arca, somente os sacerdotes. E Uzá, ele tocou na arca, e aquilo foi uma reverência punida por Deus com a morte. Amados, sabe o que eu aprendo com isso? A morte de Uzá, ela é uma prova de que a irreverência, ela mata. Mesmo que houvesse boas intenções, seguir o modelo errado traz juízo, atrai o juízo de Deus. Portanto, se tem algum protocolo determinado por Deus, ou determinado pela liderança por Ele constituída, cumpra. Você que é um levita cantor, um levita dançarino, um levita tocador, queridos, nós devemos ter muita reverência na
Deus. Você que não é nenhum levita, você é apenas discípulo. A casa do Senhor, as coisas de Deus, elas devem ser tratadas com muita reverência, com muito zelo, com muito temor. Quando eu olho para a história de Uzá, eu me lembro de um outro episódio, aonde uma outra atitude de um rei, o rei Uzias, ele foi irreverente quando ele entrou no templo, com um incensário na mão, ele queimou incenso ao Senhor, e ele não era sacerdote, ele era rei. E o que aconteceu? Naquela mesma hora, Deus puniu o rei Uzias com a lepra. A lepra saiu na sua testa, no lugar aonde ele nem podia esconder, por causa de uma atitude irreverente. Queridos, você que me assiste, tratar as coisas sagradas com leviandade é como tocar na arca. É algo que mata, que atrai o juízo de Deus sobre a nossa vida. Nós devemos ser zelosos pelas coisas de Deus. Nós devemos ser zelosos pelo ministério que Deus nos entregou, pelo aquilo que Deus nos confiou na nossa mão. Se você é líder de célula, se Deus te confiou vidas, seja zeloso por essas vidas. Se Deus te confiou um outro ministério, seja zeloso por aquilo que Deus entregou na sua mão. Queridos, o que eu aprendo? Por que Uzá, ele ousou tocar na arca? Amados, eu fico imaginando que, como a arca, ela ficou durante 20 anos na casa de Uzá, parece que ele se familiarizou demais com a arca, a ponto dele perder o respeito, perder o temor. Queridos, quando nós perdemos o temor de Deus, nós estamos correndo risco de morte. Nós estamos correndo um sério risco. E não é apenas morte espiritual, nós corremos risco até de morte física. Uzá, ele cresceu olhando para a arca como um símbolo de religiosidade, e não como a presença de Deus na sua casa. Perceba, querido, que em todo esse tempo que a arca esteve na casa de Abinadab, na casa de Uzá, que era um de seus filhos, a Bíblia, ela não registra que houve alguma mudança significativa na vida de Abinadab ou na vida da sua família. Mas aí, queridos, abalado, o rei Davi, abalado pela morte de Uzá, ele teme e ele se pergunta: como trarei a arca de Deus para Jerusalém? Queridos, quando eu li esse versículo, eu me deparei com algo, e eu fiquei imaginando que essa é a pergunta que nós devemos fazer todos os dias: como eu posso trazer a presença de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha célula, para o meu trabalho, para a minha igreja? Como podemos trazer a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa história? A preocupação de Davi era o que ele faria para levar a presença de Deus, a arca do Senhor, até Jerusalém. E o rei,
ele decidiu então momentaneamente conduzir a arca para a casa de Obed-edom. E ele voltou com toda a sua comitiva, frustrado, ele voltou para Jerusalém. E a Bíblia diz que durante 3 meses, a arca do Senhor, ela esteve na casa de Obed-edom. Amados, a tragédia que trouxe a morte para Uzá, ela produziu vida para Obed-edom, que até aquele momento, como eu disse no início, ele era uma pessoa, alguém extremamente anônimo, alguém desconhecido. Mas, queridos, o que aconteceu com Obed-edom? Obed-edom, ele assumiu os riscos da presença de Deus quando ninguém queria. Obed-edom, ele abriu as portas da sua casa e ele decidiu ser um modelo para toda a nação de Israel. Aquele homem, ele provou que ele tinha muita coragem, porque imagine você, qual era a pessoa que, assistindo o funeral de alguém que foi fulminado pela Arca da Aliança, ele teria coragem de colocar essa arca dentro da sua casa? Quem era o homem que teria coragem de fazer isso? E Obed-edom, ele assumiu os riscos de levar a presença de Deus para dentro da sua casa. Amados, Obed-edom, ele arriscou a sua vida, e ele arriscou a vida da sua família, quando ele decidiu servir o Senhor, guardando a arca da aliança dentro da sua casa. Mas quando nós lemos a história desse homem, nós percebemos que Obed-edom, por causa da sua atitude, ele foi absurdamente abençoado e recompensado pelo Senhor. Queridos, aqui eu aprendo uma outra verdade, é que existem aqueles que realmente servem o Senhor, e existem aqueles que só guardam a arca do Senhor. E eu quero perguntar para você que me assiste, em qual desses dois grupos você pertence? Você é daqueles que cultua a Deus, que serve a Deus de todo o coração, que procura agradá-lo? Ou você é daqueles que apenas guarda a presença de Deus? Queridos, quando a arca do Senhor, ela entra na casa de Obed-edom, aquele homem, aquela família, ela teve a sua rotina, a sua vida totalmente alterada por causa da arca do Senhor, por causa da presença de Deus. Deixa eu lhe dizer uma verdade: é impossível alguém ou Deus entrar na vida de alguém e as coisas continuarem do mesmo jeito. Isso é impossível. Quando é que as coisas continuam do mesmo jeito? Quando somos guardadores apenas da arca. Mas quando servimos o Senhor, a nossa vida, como a vida de Obed-edom, ela é completamente transformada. A nossa rotina é completamente mudada. Queridos,
Foram apenas 3 meses. 3 meses que marcaram a vida, a história daquele homem e daquela família. A bênção na casa de Obed-edom foi tão grande, foi tão tremenda, que ela produziu um avivamento em toda Jerusalém. O texto de 2 Samuel, capítulo 6, verso 12, diz: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Olha o que fez Davi. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Quando a notícia se espalhou em Jerusalém, de que por causa da arca da aliança, Deus havia abençoado a casa de Obed-edom, sabe o que Davi fez? Davi se apressou em trazer a arca novamente para Jerusalém. Queridos, a notícia da prosperidade de Obed-edom se estendeu por toda a cidade. É isso que acontece quando não apenas guardamos, quando não apenas somos guardadores da presença de Deus, mas quando nós servimos a Deus de verdade. Deus, Ele muda a história da nossa vida, e o que Deus faz na nossa história se torna notícia entre a nossa família, entre a nossa vizinhança, entre as pessoas que nos conhecem. As pessoas são abaladas através do que Deus fez na nossa vida. Amados, aí tem algo que me admira na vida desse homem. Depois de Deus abençoar de maneira extraordinária a sua vida, sabe o que Obed-edom faz? Aquele homem, ele toma uma grande decisão. Ele toma a decisão de deixar tudo para seguir a arca por onde quer que ela fosse. Queridos, para Obed-edom, a presença de Deus era mais importante do que as bênçãos e do que os milagres derramados sobre a sua vida. Sabe o que tem acontecido com muitos de nós? Temos sido abençoados por Deus e ficamos tão admirados com a bênção, ficamos tão felizes com o milagre, com a bênção de Deus na nossa vida, que valorizamos mais a bênção do que a presença do Senhor. E aí eu olho para Obed-edom, eu vejo um homem que não se encantou com a bênção de Deus, com os milagres de Deus na sua vida, e ele foi capaz de abandonar tudo para seguir a arca da aliança. Amados, Obed-edom segue para Jerusalém, ele deixa tudo, e a Bíblia diz que ele se torna porteiro do templo. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 17, verso 18. Ele deixou tudo para trás, para seguir, para continuar perto da presença de Deus. Ele queria ficar perto da presença de Deus, ele queria senti-la, mesmo que fosse assim pelas frestas das portas do templo. Ele desejava
Deus, que ele queria ver a manifestação de Deus, nem que fosse pela brecha da porta. Queridos, esse desejo pelo Senhor foi algo crescente na vida de Obed-edom. Foi tão crescente que aquele homem decidiu se tornar músico. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, do verso 19 ao 21. Ele aprende a tocar um instrumento, ele se torna músico, para poder estar mais perto da presença de Deus. E em seguida, amados, a Bíblia diz que ele amava tanto o Senhor, que lhe foi dado o cargo de guardião da arca do Senhor. Está no capítulo 15 de 1 Crônicas, verso 24. De guardião, queridos, ele se tornou um ministro de adoração, liderado por Asaf. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 4 e verso 5. E depois disso, Obed-edom, ele deixa apenas de ser um ministro de adoração, e ele se torna um líder de 68 pessoas. O que eu quero mostrar com isso? O desejo insaciável no coração de um homem que amava a presença de Deus e que queria mais e mais e mais de Deus na sua vida. Ele queria estar constantemente diante do Senhor. Por isso ele se tornou porteiro, por isso ele se tornou músico, por isso ele se tornou ministro de adoração. Queridos, a grande lição da presença de Deus na vida desse homem está em como ele se conduzia diante do Senhor. Para Obed-edom, a sua maior riqueza era estar na presença de Deus. E esse é o caminho do avivamento nos nossos dias. Se nós queremos trazer o avivamento de Deus para nossa nação, para dentro da nossa casa, nós precisamos amar, nós precisamos anelar pela presença de Deus na nossa vida. Queridos, eu quero concluir essa palavra dizendo que da mesma forma que muitas pessoas, elas estão abrindo suas portas para a entrada de Deus, para a presença de Deus na sua vida, porque elas têm sede de Deus, elas querem mudanças na sua vida. Alguns, eles estão enveredando pelo caminho de Abinadab. Eles não têm o temor de Deus no seu coração, eles estão perdendo o temor de Deus e não estão passando isso para os seus filhos. E isso, queridos, é um caminho que conduz à morte espiritual e muitas vezes à morte física. Eu quero despertar você nessa noite. O chamado de Deus para mim e para você é que eu e você amemos a presença de Deus como a coisa mais valiosa da nossa vida. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo.
mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queridos, nesse dia, o sonho da visão celular é de que em cada casa se torne uma igreja, é que cada cristão se torne um ministro do Senhor. E nesses dias, quando nós não estamos podendo nos reunir no templo, você tem a oportunidade de fazer da tua casa o lugar da presença de Deus. Você tem a oportunidade de se levantar como ministro de Deus dentro da tua casa. O desejo do meu coração é que Deus te levante como Obed-Edom, como alguém que ama, como alguém que deseja, como alguém que anseia a presença de Deus mais do que qualquer coisa nessa terra, nessa vida. Deixa eu orar por você, Pai. Nessa noite, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque a tua presença é tão real neste lugar. Te agradecemos porque, Senhor, desejamos a tua presença na nossa vida. Queremos que a tua presença, Senhor, mude a nossa rotina de vida. Que a tua presença, Senhor, cause mudanças, cause transformações radicais na nossa história, meu Deus. E que como Obed-Edom, não sejamos ofuscados pelos milagres, pela bênção do Senhor, mas que a tua presença, Senhor, seja o bem mais precioso que temos nessa vida. Que a tua presença seja a nossa herança, seja o nosso quinhão, seja a nossa porção. Meu Deus querido, que essa presença, que esse desejo, ele seja crescente dentro de nós. E que cada vez mais desejamos, Senhor, queiramos mais e mais de ti. Queremos, meu Deus, mergulhar mais fundo. Queremos, Senhor, desejemos, meu Deus, subir mais alto, termos intimidade maior contigo, nos tornarmos mais íntimos do Senhor. Que isso se torne, meu Deus, uma realidade na vida de cada pessoa que me assiste nesse momento. Em nome de Jesus, você pode dizer isso. Quero ir mais fundo. Declare isso. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua quero ver. Quero ir mais fundo, eu quero ir mais perto, onde eu te encontro,
aos teus pés me rendo, pois a tua glória Queremos a tua glória, Senhor, na nossa vida. Que o Senhor nos leve mais fundo. Que o Senhor nos leve, Senhor, para mais perto de ti. Em nome de Jesus, faz isso conosco, meu Deus. Que a tua presença seja cada dia mais intensa na nossa vida. Que o nosso coração cada dia anseie mais pelo Senhor. Assim como a corça, ela anseia pelas correntes das águas. Que a nossa alma, ela anseie por ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Deixa eu abençoar a sua vida. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus sobre a terra, hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua casa. E terça-feira queremos estar novamente juntos no nosso culto Passos de Fé. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que você fique na bênção e na graça do Senhor, em nome de Jesus.